Fala pessoal, sejam bem-vindos ao minicurso de resíduos sólidos urbanos. Hoje falaremos sobre a infraestrutura urbana e viária. Esse é o módulo 2. No total, esse minicurso terá 7 módulos. Todos esses módulos são importantes, né, para o nosso exercício de dimensionar um sistema de recolha para uma cidade. Então, para quem não assistiu o primeiro módulo, assista, é importante. Bom, sejam bem-vindos, espero que vocês aproveitem, reforçando que isso é uma iniciativa independente, o conteúdo é baseado em minha experiência, né? Obviamente que é baseado em conceitos técnicos, né? Metodologias já existentes, mas o que eu vou falar aqui é muito da minha experiência. Então sejam bem-vindos. Quem gostar do conteúdo, por favor, deixe um like, compartilhe. É muito importante divulgar. Eu gosto de fazer essa divulgação técnica e esse bate-papo técnico e sintam-se à vontade para entrar em contato, questionar, discordar. Penso que a troca de experiência é o mais importante. Aproveitem. Pessoal, como falado, é o módulo 2, infraestrutura urbana e viária. Lembrando que o primeiro módulo se tratou da caracterização dos resíduos, né, como levantar informações, como caracterizar a geração de resíduos nas cidades. Agora a gente precisa, para além de caracterizar, né, entender como que a gente vai fazer a logística desse resíduo, né, a recolha, a gente precisa mandar para aterro, qual que é o destino, né, se há uma infraestrutura adequada, quais são os gargalos dessa operação. Então, é muito importante. Quando você pensa em resíduos, você não pode pensar só numa quantidade de resíduos que é gerada e dizer, eu vou calcular o caminhão e envio o caminhão para fazer a recolha. Na verdade, não. Você precisa caracterizar, como a gente fez no módulo 1, você precisa levantar informações das condições das estradas, do que pode impactar na sua operação, porque, como eu disse anteriormente, você não pode dimensionar e quando começar o projeto ter mais caminhões ou menos caminhões, né? Você pode ter dimensionado de forma errada e faltar caminhões no meio da operação, você pode ter calculado uma taxa de manutenção menor, né? O que é a taxa de manutenção? A taxa de manutenção é os caminhões que vão entrar em oficina para uma preventiva, para uma corretiva, e esse caminhão fica indisponível para a operação, né? Você pode não ter calculado reserva operacional. Reserva operacional é muito importante, né? Muita gente não considera reserva operacional, dependendo da cidade, mas eu acho reserva operacional uma das coisas mais importantes. A gente pode até acrescentar ela na taxa de disponibilidade, mas rapidamente aqui, antes de entrar no módulo, eu vou dizer o que é a reserva operacional. Você calculou uma taxa operacional. Suponha-se que você tem 10 caminhões, né? Você achou uma taxa operacional de 20%, esses caminhões sempre vão estar na oficina, né? Você vai ter lá 4 caminhões parados, né? E 6 caminhões operacionais. Esses caminhões sempre vão estar você não pode contar com ele para operação. O problema, né, isso é a taxa de manutenção e esses caminhões ficam indisponíveis. Mas o problema é o seguinte: imagine que você tem os 4 caminhões na oficina e tenham os 6 caminhões rodando, né? Aí um caminhão fura um pneu, ou tem uma quebra, uma avaria mais séria dentro da sua operação. Até você substituir o caminhão, né, ou utilizar outro caminhão, outro equipamento para fazer a recolha, pode ser que esse resíduo fique espalhado pelo seu circuito, por uma zona específica, né? E o que a gente precisa ter? Uma reserva operacional de equipamento, onde, para além dos caminhões que estão na oficina, e os caminhões que estão operando, tenham caminhões prontos para sair, ok? A sua manutenção recebeu um alerta. Olha, o caminhão quebrou. A avaria a quebra é uma quebra importante, não há como resolver em 1 hora, 2 horas, né? 1 hora, 2 horas, você já compromete toda a sua operação. Então, o que você faz?
você envia um caminhão, o caminhão reserva, né, que é da sua reserva operacional, envia para continuar o circuito. Isso é de extrema importância, porque se você não tiver isso, você pode ter um serviço de baixa qualidade ou serviços inacabados na sua prestação de serviço, né? É importante pensar em todos esses parâmetros quando for dimensionar. Então, voltando, né, o módulo 2, a gente tem que pensar ali, o seu resíduo vai para o aterro, como que está a condição da estrada, se está asfaltada, se não está asfaltado, qual a distância do aterro, se tem via alternativa, se não tem. A sazonalidade que a gente já falou na caracterização de resíduos, mas a gente volta hoje aqui falando um pouco mais sobre a sazonalidade, encosta e todos os gargalos operacionais que podem ocorrer. É muito, muito importante pensar numa infraestrutura urbana, né? Fazer o levantamento das informações. Ah, mas Bruno, eu vou com o meu mapa e eu tenho que caracterizar todas as ruas? Não, obviamente, é o contrário. Você vai caracterizar somente as ruas que possam causar, né, uma deficiência na sua operação. É claro que vocês vão pedir ajuda a quem está te guiando ali pela cidade. É claro que você vai pedir ajuda para o departamento de infraestrutura da cidade. Você precisa pedir informações a uma operadora que já está ali no mercado, aos departamentos de estradas e rodagem, aos departamentos de meio ambiente, às secretarias, às prefeituras, aos líderes religiosos, como a gente já falou, aos líderes comunitários. Não se pode deixar de olhar os módulos 2. Mas, Bruno, a gente esqueceu de ver alguns dados. Isso impacta na minha operação? Meus caros, impacta. Não que você não vá conseguir operar. O risco é você ter uma operação ruim. Né? E quem está comprando uma operação, né? Quem está se tornando o seu cliente, ele não espera uma operação ruim. Né? Você está lá para oferecer bom preço e qualidade no serviço. Então, é bom que vocês levantem todas essas informações. Estamos aqui para passar esse checklist, tendo essa conversa. E olha, voltando à pergunta ali, né? Ah, mas Bruno, tem uma coisa ou outra. Ah, uma coisa ou outra, tá tudo bem, né? Durante a sua operação, você consegue resolver. Mas vocês vão ver ao longo desse módulo que tem coisas muito importantes que precisam ser consideradas, ok? Então vamos aí ao módulo e a gente vai vendo item a item e discutindo. Então, pessoal, vamos falar lá da infraestrutura urbana e viária, né? Primeira coisa, análise da malha viária, né? E a gente precisa, né, quando estiver fazendo a visita, lembrar que a gente chegou nessa cidade, né? Uma cidade fictícia que a gente criou, já pediu muitas informações. Isso está no módulo 1, assista ao módulo 1. E a gente está com um mapa na mão da cidade, ou já lá com o nosso Google Earth aberto, ou nosso ArcGIS, ou qualquer outra plataforma que vocês queiram utilizar. E você começa a apontar, né? Quais os tipos de vias e seu impacto operacional ali. Então, o que é o tipo de via? A gente vai pensar em vias, artérias que cruzam toda a cidade ou todo o bairro, né? As vias que a gente consegue ligam bairros como avenidas, estradas, e a gente precisa entender se ela é uma via estruturante, né? Estruturante é isso mesmo, é quando ela consegue ligar vários pontos da cidade e ela pode ser usada como o escoamento principal do resíduo.
né? As vias secundárias, elas são ruas interligadas a via estruturante, mas ela acaba ali naquele ponto, né? Naquela região. Ela tem o ponto A, ponto B, né? Como a estruturante também tem o ponto A e o ponto B, né? Que é o início e o fim, só que ela vai passando por toda a zona, a região, ela corta essa cidade, possibilitando com que você tire o resíduo daquela região. Então, eu vou chamar de artéria principal, talvez, como vocês conhecem, são a gente precisa fazer o levantamento dessas avenidas, das condições da avenida, de asfalto, e então você já vai com o seu mapa apontando, né? Olha, Avenida X, Avenida Y, Avenida Z, são avenidas que elas cortam as cidades, cortam os bairros, e vocês apontam, né? Quais os bairros que elas passam, quantos quilômetros essa via tem. Se essa via fechar por causa de um acidente, por qualquer constrangimento, ela tem alternativa, eu consigo utilizar as vias secundárias para escoar? Provavelmente sim, né? Você consegue passar por dentro do bairro, por dentro da cidade, por dentro da zona onde você está e encontrar outro ponto dessa via, né? Para tirar o resíduo da região. Então, por isso ela é muito importante, né? É assim que funciona a análise da via estruturante, né? Então a gente vai ver a hierarquia viária, os gargalos estratégicos urbanos. O que é uma hierarquia viária, né? Se ela está asfaltada, se ela não está asfaltada, o que acontece com velocidade média de operação, e isso impacta demais, né? Seja na quantidade de equipamentos, ou seja no tempo da minha operação, né? Vamos ver os gargalos estratégicos urbanos, né? O que é um gargalo? Choveu demais, eu não consigo passar com o caminhão, até uma feira, também não tenho acesso àquela região, eu tenho uma zona, um bairro que quando chove não tem acesso por causa de inundações, eu tenho N problemas, né, que causam atraso na operação ou impedem a operação de ser executado. E isso precisa estar registrado na nossa, no nosso documento, no nosso projeto lá técnico, porque assim, a opção não é deixar o resíduo lá. A opção é, quando a gente encontrar esse problema, o que a gente faz? Entende? Esse é isso é o que todo mundo espera de você, é o que o cliente espera de você. Olha, mesmo com qualquer constrangimento, a empresa veio aqui e fez a recolha. Seja ela você pode ter terceirizado os serviços, você pode ter utilizado os equipamentos de locação, né? Olha que importante que eu estou falando. Às vezes você vai falar assim, olha, eu vou precisar de uma retroescavadeira, eu vou precisar de uma giratória, uma pá giratória, ou seja de esteira, ou seja de rodas, para quando chegar esses momentos, né? Eu vou precisar de um caminhão basculante, que normalmente não usa assim com tanta intensidade. Chegou esse momento, teve constrangimento, você não precisou comprar esse caminhão. Você pode colocar lá no seu custo operacional que, olha, quando tiver esse tipo de situação, eu vou fazer a locação desses caminhões, né? Então, você vai ter que pensar em toda essa dimensionamento dessa forma, né? Quais são os gargalos? Olha aqui outro ponto, né? Você não pode deixar para pensar isso quando aconteceu uma situação que você precisa resolver rapidamente. Porque o tempo, ele corre contra a gente, né, na hora da operação. Teve um acidente, um constrangimento aí, que teve uma inundação, a água começou a baixar, o pessoal começa a colocar resíduo para fora de casa. E no momento, seu cliente diz, olha, está liberado, vocês recolham todos os resíduos aí, levem para o aterro e lá a gente
ver a melhor opção de destino, né? Mas para já vocês precisam retirar da rua rapidamente para que não comece a proliferação de doença, né? E alastre a situação de vetores, né? Cresça o número de vetores e o número de doenças começam a aumentar para aquela população. É autorizado a retirar. Então você não pode pensar, agora, aonde que eu vou encontrar um caminhão? Já tem que estar mapeado, já tem que estar mapeado, já tem que estar conversado. Aconteceu, você já está ligando para a pessoa, fala, olha, provavelmente a gente vai precisar de X número de caminhões, X número de equipamentos, vamos preparar, eu preciso tal hora os caminhões, precisa saber se tem acesso ao combustível, se não tem acesso ao combustível. Então, isso é muito importante para você dimensionar uma frota, um sistema de recolha. Não pode só pensar, o resíduo está ali, eu vou recolher. Não, esquece. É tudo o que se pode acontecer, né? Acesso. Acesso é algo muito importante que se pensa antes de mencionar uma frota. Você imagina um acesso de um aterro parado ou cortado por algum motivo, uma manifestação, uma inundação, um rompimento aí da via, né? Você tem a alternativa de acesso, né? Quando você vai fazer a recolha, você tem acesso, tem iluminação, não tem iluminação, como que eu vou fazer essa recolha? É um bairro perigoso, não é um bairro perigoso, né? Você conversou com o líder comunitário para que você consiga fazer essa recolha. Então, serve para você fazer o cálculo dos seus trajetos, trabalhar com a maior eficiência possível, né? E aqui tem também a infraestrutura de drenagem e sazonalidade, que eu estou batendo muito na tecla, né? Você pega países que chovem muito. É importante que você caracterize, né? Lá no início, no módulo 1 falei isso, a época de chuva, porque são épocas potenciais de causar constrangimentos que retardem sua operação ou impeçam sua operação. O impacto de chuva na operação é algo muito, muito intenso quando acontece, né? Porque não é só inundação, tem deslizamento, movimentação de terra, né? Deslizamento aí de encostas. Quando ocorre a inundação, e a água começa a baixar, eu já falei, o pessoal começa a colocar o que estragou na rua, e você precisa trabalhar com rapidez, porque senão você vai ficar com esse resíduo acumulado e aumento de vetores e aumento de doenças naquela população. Você tem situações que além do acesso, né? Além do acesso que fica impedido em algumas áreas, a chuva ela começa a provocar um aumento enorme na sua manutenção. Então, você pensa o seguinte, o país, eu não tenho problema com chuva, eu calculei uma taxa de manutenção lá de 20%, 25%, só que na época de chuva, essa taxa dispara, e aí você já não tem caminhão para fazer a recolha, o tempo de reparação ele é longo e você não tem, o caminhão fica parado, está parado lá, está com problema de embreagem, está com problema de freio, travão, né? Está com problema de suspensão, então é algo muito, muito grave, né? A época de chuvas, assim, em países que chovem muito, se vocês não ponderar as variáveis dessa sazonalidade. Tem que tomar cuidado, pessoal, tem que tomar muito cuidado e vocês lembrar que, voltando aqui, né, lembrar que a manutenção, para quem dimensiona um sistema de recolha, a manutenção ela é um gargalo muito sensível, assim. Choveu, você tem aumento. Você tem aumento.
às vezes é uma variação de 10%, né? Depende da cidade, depende da infraestrutura, a drenagem, o tempo de operação desse caminhão, mas a gente fala isso mais para frente, no momento de mencionar, mas quando chove muito, você tem um aumento dessa taxa de manutenção, né? Do número de caminhões que vão ficar em oficina. É preciso pensar, né, nesses momentos. Se você não quiser falar que a taxa de manutenção aumenta, coloca na reserva operacional. O ideal é colocar na taxa de manutenção. Lembrando, isso impacta diretamente no seu custo, né? Você não pensa na taxa de manutenção, aí às vezes você está oferecendo um serviço por toneladas ou um serviço já fechado, chega nessa época, né? Serviço já fechado você assinou um contrato que mensalmente a empresa vai receber X. Chega nessa época, seu custo dispara, meu caro, e não tem o que fazer. Você vai ter que executar. Ou você para a operação, ou você toma prejuízo. Aí você precisa escolher. Mas se você pensar nessas premissas técnicas antes, ok, você consegue executar o projeto. Ah, mas Bruno, se eu começar a colocar todas essas variáveis, o custo vai ficar mais caro para o cliente, né? Vai, mas pelo menos se você está dizendo a verdade, né? O que é pior? Chegar numa época que o cliente está precisando de você e você não conseguir operar, ou você disser, olha, eu vou precisar, está previsto todas essas situações e o custo de recolha é esse X e é assim que vai ser, né? Você tem mais credibilidade apontando os potenciais problemas do que executar em condições ruins, né? Prestar um mau serviço. Então, é preciso pensar, pessoal. Então, como eu estava falando, né? Olha, topografia, né? Você imagina, você precisa, tem bairros dentro da sua cidade, dentro da zona que você vai recolher, sem acesso, ou está em costas, ou está em local de difícil acesso, né? Você já tem dificuldade de acesso quando está seco. Em época de chuva, né, você está numa área de risco, como que você vai fazer essa recolha? Você dimensionou o caminhão, mas o caminhão é o ideal, né? O caminhão às vezes nem não anda naquela região, não passa por aquela região, não tem largura o suficiente para entrar. Então você tem que verificar, eu vou terceirizar o serviço, eu vou trabalhar com as comunidades locais, né, criar associações que vão fazer as recolhas. É óbvio que eu estou falando não estou falando na encosta para colocar ninguém em risco, é em acesso, né? O resíduo nem deve chegar nas encostas, né? Tem que fazer um trabalho ali de sensibilização a longo prazo para que isso não aconteça. Mas estou dizendo, no momento, no local ali que é de difícil acesso, né, não entra equipamento pesado, não entra nem equipamentos mais leves, você precisa criar estruturas e estratégias para que recolha esse resíduo, seja com triciclos, né, motorizadas pequenas, ou tratores pequenos, alguma forma você precisa encontrar. E isso, quando chegar a época de chuva, vai falar assim, olha, o que impactou nessa comunidade? O meu trator, meu triciclo, uma dumper pequena, parou o trabalho, vai parar o trabalho, o que acontece? Você precisa dimensionar, conversar ali com o pessoal, falar assim, ó, eles já passaram por isso, fala, olha, o que acontece em época de chuvas? Mapeia essa situação e traz a informação para dentro do seu ficheiro, né? E a gente vai preencher isso no final, traz para dentro do seu ficheiro e tente oferecer o melhor serviço, né? Mas Bruno, por que você não fala já? Não falo já porque a gente não acabou de fazer o levantamento do nosso estudo e eu não posso dizer, propor equipamentos sem verificar todos os pontos, todas as variáveis dessa cidade, ok? Então, a gente precisa pensar. Olha, eu até coloquei aqui um ponto de interrogação
quando se fala no posicionamento do seu estaleiro, né? Ou do seu aterro. O porquê disso? Uma coisa que acontece muito e é real, a empresa ela fala assim: eu achei um local bom para colocar meu estaleiro, tem uma infraestrutura boa, tudo bem, né? Você vai usar esse estaleiro, mas você pensou ali no seu colaborador, como que esse colaborador vai chegar nesse estaleiro? Né? Às vezes está muito distante e aí não tem transporte público, aí você de repente você tem uma empresa grande que você não consegue colocar transporte privado, né, o seu transporte próprio para fazer a recolha do pessoal, né, para o trabalho. Às vezes você trabalha em muitos turnos que também não é suficiente. Às vezes você tem um trânsito nessa região qual você não tem tempo de fazer buscar as pessoas. Então, a localização ela é muito importante para um estaleiro e para um aterro. Né? O aterro, às vezes, não está sob o seu domínio, então você não pode fazer muita coisa. Mas o estaleiro, seu estaleiro, sua empresa, onde vai ficar, né? O estaleiro é onde vai ficar o pátio ali do seu escritório, da sua empresa. Ela precisa estar realmente bem localizada, né? Com acesso a vias estruturantes, tem que ter acesso aos seus colaboradores, né? Tem o transporte público para chegar. Não adianta você só falar, olha, eu pago, tá lá o transporte para eles. Meus caros, às vezes esse funcionário vai ter que fazer 2 horas, 3 horas para chegar ali no seu estaleiro, para depois trabalhar mais 8 horas, né? Mas Bruno, a vida é assim. Eu sei que a vida é assim, mas olha, o que puder facilitar, às vezes a diferença num valor, seja de compra ou de aluguel do espaço onde você vai instalar o seu estaleiro, te dá um benefício muito grande, né? Por quê? Porque o seu funcionário vem trabalhar todo dia, você não vai ter muitos problemas com falta. Então, a gente vai falar isso aí no módulo mais para frente. Então você tem que tomar cuidado quando você pensa em distâncias, em posicionamento estratégico da sua empresa, né? Eu falo no posicionamento estratégico, isso estou falando de operacional. Né? Senhores, continuando. Quando uma empresa, um cliente, ele pede um serviço de recolha, né? Que ele está passando por alguma dificuldade da recolha, geralmente ele pode ter uma condição financeira boa e está passando ali por melhorias na cidade, né? Está com uma condição melhor, então vai ter obras ali e você precisa falar ali com a administração, com os departamentos de engenharia, com o próprio cliente, buscar essa informação. Olha, vai ter obras públicas, estão previstas obras públicas de grande porte, né, para você tentar identificar principalmente alternativas na sua operação. Você imagina, você tem uma via que corta, estruturante que corta a sua cidade. Eu vou fazer uma obra aqui nessa via estruturante, né? Que te dá acesso ao aterro, por exemplo, ou dá acesso à saída de um bairro muito grande. E a alternativa de saída, né? Uma via secundária ali que você contorne, você imagina o congestionamento que você não vai ter para sair. Qual o tempo dessa operação? Você precisa conversar, porque isso impacta demais, demais, né? Obra tem que ser acordado com o cliente. Olha, a gente vai ter obras, tá bom. Se você consegue identificar o cronograma, tenta pegar esse cronograma. Não tem. Então tá bom. Eu não tenho o cronograma, mas eu identifiquei que tem alternativas ali de saída. Com quem que você tem que falar? Você tem que dizer, deixar lá no seu projeto. Olha, atenção. Estão previstas obras de túneis, pontes, obras viárias mesmo, desapropriações.
tenham atenção a esses pontos. A empresa, né, ou você, ou a empresa que você está prestando o serviço ali, vai ao cliente e fala, olha, quem que é o responsável pelas obras no futuro, né? Quem é o departamento? É um departamento específico? Você, torne-se amigo dessa pessoa, ok? Torne-se amigo dessas pessoas. E amigos de profissionais, né? Onde você consiga estabelecer uma relação transparente de comunicação, né? Porque ela vai te ajudar demais. Dizer, olha, daqui 2 semanas a gente vai começar uma obra. E você prepara a sua operação. No momento da operação, você fala, ó, daqui 2 semanas vai começar essa obra. Pronto, tem essa via alternativa que a gente precisa usar. Né? Já foi mapeado. Você sabe que você vai passar por situações que vão demorar 2, 3, 6 meses, 1 ano de obra, e você vai tá com aquela situação de congestionamento diário naquela região. E sabendo disso, você falou, olha, coloquei uma reserva técnica de caminhão, reserva operacional de caminhão, né, ou reserva técnica é a mesma coisa. Em vez de 1 caminhão, 2 caminhões para aquela região, eu vou mandar 3, eu vou dividir meus circuitos em mais circuitos, né? Se eu tenho 2 circuitos ou 3 circuitos, eu vou colocar 3, 4 circuitos, né? E é isso é o importante, né? De você pensar que obras, né? Elas impactam na sua operação, seja no tempo ou seja na impossibilidade de acesso. E por fim, a gente vai fazer uma matriz lá de decisão operacional, né, com a solução para cada tipo de desafio. E eu nesse módulo, ao fim, eu gerei os cabeçalhos das matrizes, né, do que vocês devem pensar. Depois vocês peguem esses cabeçalhos, né, façam os seus exercícios. Eu vou trazer montado o nosso ficheiro, né, já contando com essa matriz de decisão operacional. Né, o que isso vai nos indicar? Vai nos indicar a melhor opção de frota. É para isso que serve, né? O módulo 1 a gente já começou a fazer a caracterização, nós temos o nosso ficheiro, a primeira folha. Né? Aí agora eu tenho 6 ou 7 ficheiros, né? mais 7 folhas com que a gente está coletando de dados. Isso é muito importante para a gente tomar decisão, saber se vai comprar o caminhão A, B ou C, modelo Y, Z, ou vai terceirizar, ou vai, além de terceirizar, vou pedir ajuda a associações. Então, vocês analisem com calma a matriz e falam, Bruno, eu acho que a matriz não é assim. Olha lá, me diz como é e a gente debate esse assunto. Então, pessoal, ali na análise de malha viária, a esse ponto, a gente tem outras variáveis aqui, mas a gente tem que pensar em 2 principais. Né? Se ela está em bom estado, né, se está asfaltado, se não está, ou se está em mau estado, com buraco, ou não está pavimentado. O que acontece? Em média, né, não é para todos os casos, mas em média, você tem uma operação que permite ali que os caminhões andem a 20 km, a 25 km por hora nessa operação. É claro, eu tenho que... eu faço uma recolha porta a porta. Né? Ele não está andando, o seu coletor ele não está correndo ali a 20 km por hora. Né? Isso é uma velocidade média, né, da operação, da sua extensão operacional. Mas o que eu quero dizer é que você tem um tempo menor do que em situações que tem vias não pavimentadas ou mal estados, que está cheio de buraco. Né? Você consegue prever o consumo de combustível. Quando você está fazendo análise lá, você fala assim, olha, essa região tem vias boas, asfaltadas, ela tem drenagem. O que acontece? Você tem lá as situações de parâmetros técnicos dos caminhões de consumo, você já consegue calcular ou estimar o que vai ser o seu consumo durante o projeto. É claro que o caminhão
ano após ano, ele vem aumentando o consumo, né? O desgaste do caminhão faz com que ele consuma mais. Isso é normal, a gente fala isso depois, né? No momento da manutenção, né? No modo de manutenção, mas você consegue saber o que você vai gastar com combustível e você consegue saber se o tempo da sua operação. Né? Porque quando você pega vias não pavimentadas, que é como vocês estão padronizando aqui, olha, vocês têm, ou o que eu conheço, né, 40% a 60% de consumo a mais, você tem um tempo de operação muito baixo, muito baixo. Aí vocês têm amortecedor, a estrutura, as grandes estruturas dos caminhões, suspensão, caminhão parado em congestionamento, por exemplo, ou você tem uma utilização da assistência da sua manutenção muito grande, furou um pneu, você chama a sua manutenção, furou novamente, chama a sua manutenção, você tem um tempo de operação assim, demasiado, e isso quase que impede você trabalhar com caminhões nessa região, então a gente precisa pensar em estratégias do que a gente vai fazer, né? Período chuvoso, a gente já falou muito aqui, mas eu deixei bem claro, né? Quando você tem uma via não pavimentada ou mau estado, ou vias de muito congestionamento, senhoras, eu coloquei aqui 3 vezes superior, né? O que o custo de manutenção é 3 vezes superior. Bruno, é exagerado? Não é. Não é. Vá para a manutenção e verifique esses custos. Converse com departamentos de manutenção, conversem com pessoas que têm experiência em manutenção, vocês vão saber, né? Eles vão dizer o seguinte: olha, pessoal, na época de chuva, buraco, caminhão parado, né? De repente você tem um tempo de operação tão grande que sua preventiva fica atrasada. É uma chateação, ok? Então vocês precisam passar lá com o seu mapa e falar: olha, a rua tal, tal, elas não têm condições, a gente precisa pensar em uma forma de recolha diferente. Ah, Bruno, mas e se eu não for usar o caminhão? Às vezes a solução só passa por comprar um caminhão de menor dimensão, né? Eu não vou trazer variáveis aqui que não sejam de conhecimento das pessoas, né? Eu não posso trazer toda a minha experiência, porque às vezes eu vou falar de soluções que não são habituais. Mas uma delas é utilizar caminhões de menor dimensão, né? Onde tem menor peso aí na carga, evitando quebrar a suspensão, evitando quebrar desgaste acelerado de pneus. Então, simplesmente às vezes passar por dimensão. Às vezes é usar trator, né, que tem uma estrutura mais robusta do que a dos caminhões. Mas Bruno, a gente vai fazer recolha com trator? Se é uma via não pavimentada ou está em mau estado, eu não vejo problema fazer recolha com tratores. Né? E é onde esse trator faz a recolha dos resíduos de forma de porta a porta e levem para o lugar, para o destino adequado, né? Seja lá um centro de transbordo, seja diretamente no aterro, mas desde que seja feita de acordo com especificações técnicas, né? Procedimentos de trabalho com segurança. Isso é o mais importante, né? É tirar esses resíduos com segurança, fazer um trabalho sem oferecer risco ao colaborador e dar o destino correto aos resíduos. Então, pessoal, agora a gente vai falar da hierarquia, né? Viária e seu impacto operacional. Quando eu falei de hierarquia, eu falei ali das vias arteriais, expressa, se ela é secundária, se não é, se é uma via estruturante. Então eu vou dar alguns dados aqui, né, de como vocês devem fazer a coleta da informação. Você pensa em vias expressas arteriais, as vias que, como eu disse, elas cruzam uma região, né?
As vias secundárias estão interligadas e ela é muito importante, né? É uma via, né, conhecida como arterial, né? Que está tudo conectado nessa via. Então, ela tem ó, o deslocamento rápido entre setores, né? Ela tem uma largura geralmente ideal aí, ó, maior que 12 metros, ok? Às vezes você tem 2, 3, 4 faixas, onde uma faixa para, duas é pouco, né? Mas se tem acima de duas faixas, uma faixa para, mas ainda se consegue continuar escoando, né? Vai provocar lentidão na sua operação, mas você vai executar, né? Você tem uma velocidade operacional de 30 e 40 km por hora, né? E aí você tem restrições de horário de pico, você precisa ter atenção com isso. Bruno, mas olha, a hora de rush, a hora que eu tenho dificuldade no, 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 no meu na via, né, por passar por ela, porque às vezes ela fica muito congestionada, vocês devem evitar. Os caminhões saem antes, ok? Olha, operação, a gente tem que estar às 5h30 caminhão na rua. Okay? 5h30 da manhã o caminhão tem que estar na rua. Evita passar por essa via, né? Evita esse horário de pico. O caminhão executa ali sua extensão operacional, que ele pode durar até circuito de 3, 4 horas, 5 horas, 2 horas. Isso depende como você dimensionou e a gente fala isso mais para frente. E evitem que esse caminhão passe em horário de pico, né? Porque se você atrasar o início da sua operação, você vai ter caminhão parado na via, tendo um desgaste, não recolhendo, né? A eficiência vai ladeira abaixo. Então, meus caros, é importante olhar o horário de pico. Então, vocês precisam olhar para todas as vias que causaram congestionamento. Bruno, eu não consigo fazer o levantamento de todas as ruas. Já disse, não são de todas as ruas. Você vai perguntar, você precisa escutar quem tem experiência. Né? A administração pública vai te ajudar, o departamento de estradas e rodagem vai te ajudar, líderes locais vão te ajudar. Então, perguntem, né? Pergunte lá, olha, como que fica essa rua? Não, essa rua aqui é péssima, aponta. Né? Olha, essa rua aqui fica congestionada que hora? Às 17 horas. Somente às 17 horas. Pronto, o caminhão não pode passar lá às 17 horas. Você tem que achar uma solução para o caminhão passar alternativa para isso. Troca seu turno, estende seu turno. Tem N possibilidades. E a gente vai falar isso no momento do dimensionamento. Mas o que você está fazendo então agora? Você está coletando dados, ok? A largura ideal, né? Qual é a largura que tem, restrição de horário e se essa via expressa passa por quantas zonas, ela é uma via expressa mesmo, ela tem acesso direto ao aterro, não tem, se ela está ligando com outra via expressa, com outra via arterial, é muito importante você identificar esse tipo de informação, ok? As vias coletoras, né, ou secundárias, eu chamo de secundárias, tem pessoas que chamam de coletoras, são as vias que estão adjacentes aí a essas vias arteriais e que dão acesso aos bairros, né? Ela tem que ter ali uns 7 metros, porque você precisa de manobra, né? Para você usar um caminhão aí a partir de 9 metros cúbicos, você precisa começar a ter espaço de manobra suficiente, ok? Então, o ideal é que tenha acima de 7 metros, para o caminhão fazer uma manobra com segurança, para que não coloque a população em risco, isso é muito importante. E, no geral, você tem uma velocidade operacional bem mais baixa, né? Porque você acessou o bairro, você vai ter lombadas, você vai ter crianças brincando, você vai ter, pode ser que a via esteja asfaltada, mas esteja em pior condição. Você precisa, por segurança, rodar, né? Esse caminhão precisa operar em baixa velocidade, né? E para ter tempo de fazer a recolha, para ter uma recolha com segurança, né? E aí você também tem vias locais, né? E eu coloquei becos aqui, não sei se vocês conhecem a expressão, mas pronto.
As vias locais, né, quando você entrou num bairro, né, que tem aquelas vias coletoras, que tem acesso e, bom, você vai começar a chegar talvez em zonas mais periféricas ou zonas pontuais ali que você tem uma via muito pequena, né? São vielas ali, os becos mesmo, aquelas ruazinhas pequenininhas que tem é menor que 5 metros de espaço. E o que acontece? Né? Primeiro, você já tem uma velocidade operacional muito baixa. Né? Vamos pensar, precisaria de caminhões compactos ali de 3, 5 metros cúbicos, dumper pequena, e vai para baixo, né? De 5 metros cúbicos e vai para baixo. Aí você vai pensando em triciclos, em dumpers pequenas, em carrinho de mão, ok? É assim que funciona. E você começa a mapear essa zona. Então, é lógico, você não vai pegar uma ruazinha e vai falar, olha, essa rua aqui é um beco. Eu vou precisar... Não, você vai definir uma região toda, né? E pensar num modelo para aquela região. Aquele modelo específico, ele é complementar a todo o sistema de gestão que você já preparou, né? Ou por quê? Porque não adianta você contratar uma pessoa ou comprar um carrinho de mão. Não, você precisa dar robustez a essa operação, né? Eu preciso, olha, que as pessoas façam, seja com carrinho de mão, vou colocar uma condição aqui muito extrema, né? Seja com carrinho de mão, não, tudo bem. Então, a zona aqui definida vai ser com carrinho de mão, com triciclo. A gente precisa dar toda a infraestrutura ali, todo o material para essa população, né? EPI, enxada, pá, sacos, pontos de apoio de recolha, né? Eles vão descarregar onde? Eles precisam levar esse resíduo até um ponto onde o caminhão tem acesso, né? Olha como já está mudando o nosso dimensionamento. Bruno, eu não vou deixar um caminhão compactador parado lá para eles encherem, né? Eu vou colocar uma caixa e depois um caminhão roll-on roll-off, né? O tipo ampli-haul, vai lá e recolhe essa caixa, né? Essa caixa vai ter tampa, essa caixa não vai estar em um local vedado, em local seguro, longe aí do acesso às crianças, diminuindo a proliferação de vetores. Olha a situação que a gente está falando aqui, a gente já está mudando, né, o cenário. A gente tem caminhões compactadores passando em vias arteriais, em vias secundárias, e a gente já está pensando em começar a colocar caixas, dependendo do contentorizar, né, ou caixas, em locais de difícil acesso. Opa, a operação já está ficando mista. Olha que dado interessante. Então, quando você vai fazendo um mapeamento das vias, da sazonalidade, você começa a perceber da caracterização, do padrão da população, se ele é alto, se ele é baixo, se ele é pequeno, se é uma zona de restaurante, se é uma zona residencial, de escritórios. Você já começa a enxergar que a sua operação ela não é tão linear, não vai ser tão linear. Você vai precisar de estratégias adicionais, além de simplesmente caminhões. Se você, né, olha a importância, se você lá no início falou, não, eu vou usar 10 caminhões compactadores e vou sair executando, faz o trabalho? Faz mal, ok? Aí, aqui a gente já está, olha, atenção, que a gente vai colocar um contentor, uma caixa para recolher depois, porque os nossos caminhões não têm acesso. Perceberam? E essa é importante de fazer uma análise da malha viária. Continuando, senhores, tem os gargalos, né? Você lá identificou ruas, você identificou se aquele bairro, a velocidade média que você vai trabalhar, se é asfaltado, se não é asfaltado, se o padrão é alto, se é baixo, se vai ter mais geração de orgânico, se vai ter mais geração de plástico, caminhão, se é zona residencial, enfim. Mas imagina que o seu caminhão, aquela zona é uma de baixo padrão, e o seu caminhão se depara com uma ponte que foi construída ali às pressas e o seu caminhão não passa.
E agora? Né? Você precisa ter uma altura mínima, uma altura livre ali, para que o seu caminhão passe sem problema nenhum. Né? Bruno, mas isso não acontece. Acontece muito. Acontece muito. Não foi ponte. Sabe como é? Com fios de energia, fio de telecomunicação. Esses fios podem estar pendurados, não ter a altura necessária. Seu caminhão arrasta tudo. Aí arrasta o poste, destrói a casa, destrói a venda. E aí? Vai fazer o quê? Quem que vai pagar por isso? Você rompe um cabo de comunicação, quem que vai pagar por isso? É a sua empresa? Né? É que eu esqueci no momento de caracterizar a cidade, caracterizar a população, eu esqueci de ver os gargalos estratégicos. Meu caro, sai do seu bolso, ok? Sai do seu bolso. Não tem para onde fugir. Vocês precisam ver ali pontes, viadutos, fios de telecomunicação, de energia elétrica, se estão na altura adequada. Bruno, mas eu não consigo ver tudo. De fato, vocês não conseguem ver tudo. Mas a pessoa que está te guiando ali, ela conhece regiões que podem apresentar problema. O essencial é que vocês identifiquem, né? Vá a essa região, verifique a situação. Se você vê, olha, tem muitos fios, postos muito baixos, já identifica que não pode ser caminhão alto. Já identifica, eu não posso usar um caminhão com caixa muito alta aqui, com suspensão muito alta, porque não vai conseguir tirar daqui. Aí você vai precisar pensar em caminhões menores de recolha. E olha que, de novo, interessante. Eu estou falando, em alguns pontos eu vou precisar colocar em caixas. Agora eu estou falando, olha, eu vou precisar de um caminhão de menor dimensão. Então eu já estou mudando o tipo de caminhão que eu quero comprar. Né? Eu vou comprar o caminhão de grande dimensão, né? 19, 21, 24 metros cúbicos, né? Para fazer a recolha, né? Seja contetorizado porta a porta, mas eu estou falando que eu tenho zonas que eu vou precisar de caminhão de 9, de 7 metros cúbicos, de 5 metros cúbicos para fazer a recolha. E olha o que é o mais agravante. 5 metros cúbicos, se for uma zona muito grande, com uma densidade populacional muito alta, ele não serve para nada. Você vai precisar de quantos caminhões? Né? Quantas viagens eu preciso fazer? Então, talvez seja o momento de você falar, olha, nessa zona que é altamente densa populacionalmente, eu vou precisar de um transbordo. Ok? E aponta, olha, atenção, essa região aqui é uma região crítica, onde tem uma alta geração, né? E eu não consigo entrar com os caminhões, mas eu preciso tirar o resíduo de lá. Eu preciso ter uma solução, seja um transbordo, sejam caixas que a gente coloque um espaço, tem um espaço de manobra e daí o caminhão rolou vai buscar, seja que os triciclos, dumpers, tratores retirem dessa região e levem até outro ponto, até um transbordo, mas já começa a mudar o meu dimensionamento da frota, né? Eu já passo a ter mais caminhões, mais dificuldades na minha operação. Talvez, e o horário? O horário é o ideal, é o indicado, vocês viram o horário que eu posso operar. Às vezes não tem iluminação, e eu já vou falar mais para frente, às vezes não tem iluminação e vocês não conseguem operar. Apontem, senhores. Usem os cabeçalhos para vocês fazerem o seu checklist. Se não for feito, o dimensionamento é incorreto, ok? Então, vias únicas estratégicas, né? Eu coloquei alguns exemplos aqui, né? Uma avenida central que tem muito congestionamento, você precisa apontar, né? Ali a Rua da Marginal. Vamos pensar aqui, eu vou dar um exemplo rápido, que eu consigo lembrar assim, do Brasil. Avenida Paulista, ou ali a Orla do Rio de Janeiro, né? Olha, fechas ao final de semana, né? Durante a semana, ali de segunda a sábado, você consegue passar com um caminhão. Eu não sei, né? Não sei como é a recolha do Rio de Janeiro. Estou supondo. Passa com o seu caminhão, ele faz a recolha, é contetorizado, talvez com contentores enterrados. Ele passa por ali, recolhe e vai embora. Olha, final de semana, meu caro, não se passa. A gente não executa. Não, tem que executar. Eu tenho quase certeza que existe uma estratégia
né, operacional para fazer a recolha. Às vezes eles usam caminhões de menores dimensões. Mas Bruno, se faz com menor dimensão, ele não consegue fazer a recolha por completo. Às vezes ele faz uma, duas, três viagens, tem mais equipamentos para esse tipo de operação. E esses equipamentos, nos outros dias da semana, eles são utilizados para outra tipo de trabalho. Então é preciso identificar tudo que é gargalo operacional. Pessoal, falamos das vias, de se ela é estruturante, se não é, dos acessos, essa zonalidade, e já tinha até falado do seu tráfego, né, do congestionamento. Não operem, não deixe o caminhão sair em horários de pico. Geralmente, no geral, né, não são todas as cidades, mas assim, a gente tem um período, né, na manhã, entre as 6 e as 9, à tarde das 16 às 19, e ali na hora do almoço, pode ser que entre as 12 e as 14, o que acontece? Mas Bruno, você está falando uma operação perto da outra. Qual é a relação? A relação é o seguinte, a gente não dimensionou ainda nossos circuitos nem a frota, mas o horário já está aí. Por vezes você fala assim, olha, eu não preciso 2 turnos de trabalho. O que eu preciso é fazer a recolha e um repasse. O que significa? O caminhão faz a primeira viagem, fez a recolha, só que a população ainda não acabou de colocar os resíduos. O caminhão volta ao início depois ele descarrega, né, seja no transbordo ou no aterro, ele volta para o início desse circuito e executa novamente, né? O caminhão não vai encher, mas ele recolhe todos os resíduos daquela população que precisa ser trabalhado no futuro, né? Você precisa sensibilizar a população, falar, olha, a recolha vai ser tal hora. Mas isso, esses horários 6 às 9, 12 a 14, pode ser... eu deixei aqui, tem horários de picos, mas pode ser que eu tenha uma recolha e depois eu faço o repasse. O repasse é muito importante. Não é outro turno, ok? É um repasse, é o mesmo caminhão que descarrega, volta para aquele circuito e faz a recolha novamente. Isso é uma estratégia muito importante, porque se você conseguir identificar que é repasse, você não precisa de outro caminhão. Okay? Você não precisa falar, olha, eu quero um caminhão adicional para ter um novo circuito, né? Ou eu não preciso de um outro turno, né? Porque daí vai ser uma outra equipe de manutenção que vai estar lá à disposição, né? Você vai gerando custos ali dentro da sua operação. Então é importante. Mas no geral, os horários de maior impacto é das 6 às 9, das 16 às 19 e 18 às 14. Impacto, que eu quero dizer, é quantidade de veículos na rua, e isso impacta o seu fluxo operacional, né? Impede que o seu caminhão execute o trabalho corretamente. A gente tem que evitar que os caminhões estejam nessas ruas, nessas artérias principais, durante esses horários. Bruno, ele deixa de recolher? Não, vou voltar. Eles não têm que estar nessas ruas, nessas vias. Eles precisam já estar, né, operando dentro do circuito. Às vezes essa artéria ela é só passagem, né? Muitas vezes essa via arterial ela é passagem para o seu caminhão. Como eu disse, é a única via que tem, né? Ou são as únicas vias que tem que interligam vários bairros, vários pontos da cidade. E você precisa usá-la. Mas a recolha em si não passa por ela, né? Você utiliza essa via, entra na sua zona de recolha, no seu circuito de recolha e depois utiliza ela para ir embora, né? Pessoal, vamos pensar, né? Eu uso essa rua antes do congestionamento, que eu estou colocando aqui, e depois, durante a recolha, eu vou demorar 3, 4 horas, e depois eu vou embora, já está calmo e eu consigo sair e descarregar meu caminhão tranquilamente, né? Horário de pico, horário de congestionamento, você precisa estar atento. Vocês precisam estar atentos que também dentro dos bairros, isso pode acontecer, pode ter ruas que ficam congestionadas e vocês não conseguem operar. Preciso ficar atentos, né? Eu não consegui durante o dia, num local com muita venda, é muita gente, o caminhão não fica.
você vai ter que pensar em circuito da noite. Turno da noite, ok? Opa, Bruno, você já não estava falando de turno da noite até agora. Agora você já está falando de turno da noite? Sim, é isso que eu estou falando. Né? A gente vai pensar em turno da noite. Daí você fala, ah, mas Bruno, então por que não coloca tudo à noite? Simples, tem iluminação, a estrada está boa, as ruas estão boas, tem buraco, tem acesso, o caminhão consegue ver o acesso. É por isso que você identifica. Em determinados momentos, você pega uma cidade que ela tem uma infraestrutura viária muito boa, iluminação muito boa, você pode decidir qual turno que você quer colocar a sua operação. Mas dependendo da geração, você não consegue fazer recolha em um turno. Né? Você precisaria ter muitos caminhões. E como que você reduz esses custos? É aumentando o número de turnos. Né? Você vai ter mão de obra, né? O motorista ali, o coletor, mas você não vai fazer um investimento alto em caminhão. Né? Você vai ter turno em mão de obra, né? Que a própria operação vai se pagar. Não vai estar pensando lá no seu capex inicial e no seu investimento. Não, você vai estar pensando só no OPEX, né? O que a sua operação custa e se a operação ela tem que se pagar. A gente vai dimensionar aí na nossa cidade fictícia a mão de obra, então é importante pensar, né? A gente vai trabalhar à noite, de dia, quantas pessoas vão ter, mas é isso. Não, se for uma cidade bem estruturada, meus caros, é mais fácil pensar. Mas vocês não foram contratados para isso. Vocês foram contratados para uma cidade que tem muitos problemas. Né? E é por isso que vocês foram contratados, porque vocês são bons. Vocês são bons. E é isso que o cliente espera, né? Que você consiga enxergar a metodologia de recolha. Então, pessoal, quando você pensa ali nas vias principais, você tem que também pensar nas distâncias. Né? A gente já falou da distância para o aterro, né? E a gente tem que falar na extensão operacional. Né? A extensão operacional é tudo onde o seu caminhão vai passar até entrar no seu circuito de recolha e voltar para ou descarregar ou voltar para o seu estaleiro. Vocês precisam pensar em rotas alternativas. Okay? Seu caminhão não pode ficar parado em congestionamento por causa de obra, em acesso. Isso precisa ser pensado. Então, mas Bruno, eu não vou conseguir ver isso tudo. Não, não vai. Né? A gente falou lá no início. Tenta conversar com o departamento de obra, né, de infraestrutura, verifique se aquela via estruturante ela tem alternativa, se não tem. Isso já é o essencial, ok? Você está numa cidade nova, onde você não conhece, olhando se ela tem quais são as distâncias, né, do seu estaleiro para o aterro, por uma área de transbordo que a gente vai fazer uma proposta, e se tem alternativa dessas vias estruturantes, né, já é um bom caminho. Tá? Ainda, você não acabou o seu estudo. Né? Chega em momentos que você começa a identificar, olha, determinada região fica em baixadas, né, em vales naturais. Veja se você consegue as cotas altimétricas, se tem histórico de inundação, se no período de chuva você consegue sair. Isso precisa estar identificado. Não é nesse momento que eu vou falar como a gente dimensiona. Né? Aqui a gente está levando todos os desafios para o nosso ficheiro e para os nossos colegas, nosso departamento ali de dimensionamento, ok? De planejamento estratégico. Essas vias, elas têm drenagem, não tem drenagem. Eu vou dizer o que acontece muito, né? Às vezes não tem drenagem, o caminhão fica rodando ali nessa água, né? Com os pneus quase cobertos, né? Não totalmente, mas cobertos. Às vezes, para ter acesso a vias secundárias, ao seu circuito de recolha, os caminhões passam por vias que estão inundadas e ficam a todo momento. Você tem um aumento brutal ali de caminhões que vai para manutenção, né, com problemas de freios, de
travões, como vocês conhecem, depende de como vocês conhecem. Isso, né, vem ali de conhecer o sistema de drenagem, né? Então é por isso é importante você ir para a população daquele bairro. Você já está identificando que tem problemas de drenagem, né? Você passa ali, então estrada de chão batido, opa, não tem drenagem, né? Tá tão compactado que essa água aí não infiltra e não percola. Epa, e agora? Né? Se é uma zona que não tenha esse tipo de perfil, né? Você precisa ter atenção somente se os canais, as bocas de lobos ficam entupidas ou não. No geral, pessoal, é meio que padrão assim, né? Não deveria ser, mas o pessoal vai descartando esse lixo nos canais, nas bocas de lobo, nos rios, em tudo, em tudo. E aí você fica assoreando, né? Às vezes também, dependendo da região, tem movimentação de terra e assoreia esses canais ou rios, e isso provoca as inundações e assim, uma coisa vai levando a outra. Vocês precisam pegar lá o mapa, né? Olha, onde passam os canais, aonde eu tenho lagos, e começar a mapear. Olha, nessa região eu tenho problema de inundação, nessa região eu tenho canais, nessa região eu não tenho drenagem. Depois, a posterior, eu vou trazer um modelo aqui, né, nos próximos módulos, de como ficaria o nosso mapa. Né? E para já eu deixei os cabeçalhos para vocês ir apontando, né? E são os últimos slides, e vocês vão perceber que vocês conseguem montar, conseguem mapear a sua proposta de dimensionamento, né? Ou as características técnicas ali da região, melhor dizendo. E, né, quais os pontos de transbordamento, inundação, daí você já consegue ver a distância do aterro, onde que o seu estaleiro vai estar posicionado, as ruas que vão estar congestionadas, as ruas com baixo acesso, de difícil acesso. Percebe? Olha, vocês já estão construindo um cenário, né? E dentro desse cenário é que vocês vão pensar no dimensionamento dos caminhões, da frota. Pessoal, e aí continuando, né, a questão de topografia, eu já falei aqui, tem que ver se é uma comunidade, um bairro, ele está em costa, não está em costa, se a gente vai usar caminhão, não vai usar caminhão. Inclinações acentuadas, né? Estou colocando maior que 15%, isso já é uma inclinação brutal, que você vai precisar eu coloquei nesse formato acima de 15% aí. Por quê? Porque às vezes você vai precisar de caminhões traçados. E aí, imagina, você dimensionou sua frota, não pensou como entrar nessa zona. Você não tem caminhão que é traçado, não sobe, não anda, esquece, não vai funcionar. Você vai ter que ficar rebocando seu caminhão a todo momento. Então, se ele tem escadaria, se a região tem escadaria, se é viela estreita, né? Volto a dizer, se a gente vai ter que fazer coleta manual com carrinhos, com dumpers pequenas, tratores, outros tipos de equipamentos menores, mas a gente tem limitações impostas pela geografia e de como foi formado aquela região, né? Às vezes, como você identificou lá, às vezes é um padrão baixo, né, de social que não tem a infraestrutura adequada, deveria ter, mas não tem. E você não pode deixar de recolher, né? E não pode, você precisa pensar como tirar esse lixo de lá, porque senão as pessoas vão começar a ter problemas sérios com doenças, né? Quando você pensa em limitações geográficas, você está pensando em o tipo de equipamento que você vai usar, risco que tem de capotamento. Isso, ninguém vai querer colocar um caminhão para o caminhão correr risco de capotamento. Ninguém vai querer
comprar um caminhão que não seja traçado para um lugar que precisa de caminhão traçado. Então, você já está ali rabiscando, desenhando seu mapa, identificando todos esses pontos, né? E o que eu falo, olha a diferença do início lá da caracterização. A gente está pensando em caminhões, agora a gente está pensando em caminhões traçados, caminhões pequenos, acesso, terceirizar alguns serviços, colocar contentores em vez de ser porta a porta, pensando se a gente pode passar o caminhão ou não por causa do congestionamento, se a gente vai fazer recolha à noite ou não. São muitas variáveis. Então, por isso a gente caracteriza antes de sair dimensionando. Ah, senhores, e vocês acham que acabou? Acabou? A gente olhou algumas características? Não, não acabou. Vamos lá. Sobre obras públicas e privadas, né? Pública, a gente está tentando trabalhar ali com o departamento, né, de infraestrutura, com a administração pública e saber se vai estar em sinalização, se tem um cronograma adequado. A gente consegue coordenar com as empreiteiras, com as empresas que vão fazer a construção, né? Elas próprias, às vezes, fazem as rotas, os desvios, e criam soluções ali, olha, dá prioridade aos seus caminhões para eles saírem daquela zona. Mas não acabou. Você tem questões de mudanças temporárias, né? Feira, você pensa numa feira e no mercado, né? Na caracterização eu disse, né? Feira é comum aí no Brasil, às vezes tem uma frequência já estabelecida, né? Na segunda, na quarta, ou no sábado, ou na qualquer dia da semana. Mas já é de conhecimento que aquela rua vai estar fechada e a gente não tem como passar. Mas lembrando que a gente precisa fazer a recolha desses resíduos, né? Seja ao final da feira, seja no dia posterior. Isso precisa ser conversado. Mas você precisa dessas informações. Você precisa perguntar à administração se tem feira, né? E mercados, lá na caracterização eu disse, existem mercados formais e informais, né? Nossa cidade fictícia, ela está na África. Então, você vai encontrar zonas com muita gente, né? O que são os mercados formais e informais? Pode ser aglomeração formais, né? Geralmente ele tem uma estrutura pré-definida com box ou lojas pré-definidos lá dentro. Às vezes já tem um sistema de recolha ou já está estabelecido um calendário para a recolha desses mercados. Mas os informais, tem muita gente, muita produção e as pessoas vão colocando o lixo para fora do mercado. E quando eu falo muita gente, é muita gente mesmo, né? Tem mercados informais ou zonas onde é conhecido de comércio que passam 1 milhão de pessoas. Vamos pensar que em São Paulo, né, a 25 de março, que acho que é uma zona ali que todo mundo conhece. Você imagina se não tivesse uma recolha diária intensa nessa região. No dia seguinte ia ter toneladas de resíduos ali amontoados. E eu te digo, o dia que falta recolha, um dia, você vai ter a rede social, vai ter o jornal, vai ter todo mundo apontando, olha, a empresa não faz a recolha, a empresa não faz a recolha. Às vezes, quando você deixa de recolher um dia ali na porta da casa da pessoa, por algum motivo, né, isso não gera uma repercussão tão grande igual essas zonas, porque vai estar amontoado de lixo e hoje a informação era muito rápida, né? Eles vão passando, olha como fizeram, a administração, a empresa de recolha aqui não passa por aqui, e a informação começa a ficar desencontrada. Mas você precisa ter mapeado onde tem essas zonas de restauração, de grandes comércios, de feiras, de mercados, quando qual é a frequência, se é uma limpeza especial, se não é, se tem acondicionamento, se não tem. Caso contrário, meus caros, você não vai conseguir executar. Se você vai ter um sistema de triagem, pensa lá, olha, mudando o cenário de novo. Eu não consigo passar com o caminhão na feira, é muito perigoso, não tem como. Opa, vamos deixar uma caixa de 20 metros cúbicos, né, de 10 metros cúbicos ou 15 metros cúbicos para orgânico, uma caixa ali para material reciclado. Ah, Bruno, eu vou colocar uma para plástico, papel, tal. Não,
dependendo da situação, não. Você separa duas e fala, olha, isso aqui é orgânico, isso aqui é reciclado. Depois você tem um acordo, né? Talvez se você já esteja inserido numa cadeia ali de valor ali, você deixa numa associação, você deixa numa empresa de recicladora, ou vocês mesmos fazem a reciclagem. Isso depende da proposta que você vai apresentar ao seu cliente. Mas você deixa caixas que ao final da feira, quando a feira for desmontada, esse caminhão vai lá e recolhe. Elas têm um volume grande e podem armazenar temporariamente esses resíduos até a feira acabar. Percebe? Você já mudou o tipo de caminhão que você vai precisar. Isso é o dimensionamento. Isso é pensar numa estratégia de recolha. Não adianta, volto a dizer, a terceira vez, volto a dizer, não adianta falar, eu vou colocar caminhão compactador para ele sair rodando e eu sou especialista em resíduos. É nada. Meus caros, a gente aprende dia após dia que as variáveis, elas surgem. Né? Cada variável que aparecer, cada constrangimento que aparecer, você precisa apontar. E você estudou, você vai conseguir chegar o máximo possível perto de um bom dimensionamento. Mas durante a operação vão aparecer situações que não foram medidas, que nunca aconteceram, ou que foram transmitidas de forma equivocada. Então, esses dados, meus caros, são importantes para você chegar perto de um bom dimensionamento e ter um histórico, né? Depois você vai operando e vai tendo um histórico do que acontece. E daí você precisa realmente apontar tudo o que acontece durante a operação, né? Não é só dimensionar, entregou, olha, escreve lá na sua proposta. Todas as variáveis que surgirem durante a operação é preciso anotar e é preciso verificar se tem uma forma de quantificar, né, como medir essa variável, né, para que você, numa extensão de projeto, consiga falar, olha, atenção, que apareceu uma variável que não era medida e agora a gente precisa inserir um equipamento adicional, uma metodologia, uma estratégia diferente aqui, para evitar o problema que aconteceu no passado. Então, é assim que se vai fazendo um dimensionamento. Mas ainda não acabou, senhores. Né? Mas, Bruno, é impossível que a gente tenha que pensar em tudo isso. Sim, vocês precisam pensar em tudo isso. Okay? Vocês conseguiram dimensionar as ruas, pensaram no acesso, pensaram na inundação, pensaram nas alternativas, falaram com as empreiteiras, fizeram muitas perguntas, mas ainda vocês precisam. Olha, existe área de conflito, né? Seja conflito por qualquer natureza, né? Seja uma zona mais perigosa ou não, você precisa saber se tem protocolo de segurança, qual o melhor horário, né? Se eu posso, eu vou falar com o líder comunitário e dizer, olha, qual o horário que eu posso vir aqui com o meu caminhão? Ele vai dizer, olha, você vai entrar aqui de segunda e quarta só e mais nada. Então, você colocou essa frequência, fala assim, ó, eu entro aqui com qual tipo de caminhão, eu preciso me identificar a quem, qual é a minha estratégia operacional. Né? Você vai falar para ele, olha, o meu caminhão vai passar pela rua A, pela rua B, pela rua C. Okay? Isso precisa ter um roteamento, ou você evita a zona, ou você pede acesso a essa zona. É importante que vocês saibam que tem lugares que vai ser difícil acesso, que os líderes comunitários não vão deixar entrar, que por alguma força externa não se pode fazer operação, vocês precisam mapear esse tipo de situação. Né? Ela precisa estar lá em sua proposta. Olha, a zona A do bairro tal não se pode entrar ou só se pode entrar de segunda e terça-feira. Coloque nos seus circuitos e comece a mapear essas situações. E é assim que vai funcionar.
sua responsabilidade nesse momento ela não está em julgar o que se acontece, está em apresentar uma solução. Você não é força policial, você não é gestão pública, né? Você apresenta para a gestão pública. Olha, a situação é essa, é dessa forma que vai acontecer, ok? Ou vocês me dão uma solução, ou a gente só pode executar de acordo com as premissas colocadas ali pelo líder comunitário, por aquela região. Né? Tem iluminação? Senhores, eu quero recolher à noite. Olha, tem iluminação? Vocês conseguem fazer a recolha à noite? A pior coisa é quando se acontece um acidente envolvendo um cidadão. O caminhão comumente chamado, né? O caminhão de lixo passou por aqui e teve um acidente. Eles colocam fogo no caminhão, apedrejam o caminhão, agridem os funcionários da empresa. Então, assim, a gente precisa trabalhar com segurança, precisa trabalhar em lugar com iluminação, né? Sabendo dos horários que a gente pode entrar ou não, e se a gente vai precisar de equipamentos adicionais, né, de segurança, para executar o trabalho. Mas, especificamente sobre iluminação, meus caros, dá para fazer a recolha com baixa iluminação? Porque o caminhão tem iluminação. Dá. Acontece que sua operação vai ser mais demorada. O que nesse caso você faz é aumentar ou melhorar o sistema de iluminação que o caminhão dá, né? Nas laterais dos caminhões, para que tenha uma visibilidade maior e não provoque acidentes. Então, meus caros, chegamos aos últimos slides aqui, né? Como eu prometi. Tem o cabeçalho, né? Então a gente identifica a rua, coloca o nome da via e do trecho, né? Eu estou falando do inventário da malha viária. Então, como eu falei, eu não vou identificar tudo, eu vou identificar o que vai te causar problema operacional, né? Então, identificação da via, nome da via, tipo da via, se ela é arterial, secundário, coletora, e se é local, o bairro onde ela está, qual é a extensão, qual é a largura, o tipo de pavimentação, né? Se é asfaltada, se não é asfaltada, se está em mau estado, não está em mau estado, a velocidade média operacional, né? Horários de pico, né? Se tem acesso para caminhões, se não tem acesso para caminhões, né? Isso está dentro ali da minha largura, mas vamos lá, tem acesso? Tem acesso. Qual o pico? Das 6 às 9, das 6 às 8 é o maior problema. Acesso ao caminhão. Pontos de restrição. Se nessas ruas tem algum ponto de restrição, né? Falar, tem uma zona aqui que eu não posso circular, não, o caminhão não passa, ela tem uma inclinação muito alta, ela tem um buraco muito grande, então, né? E a data que foi feita. Gargalos estratégicos. Vocês vão colocando ali os gargalos, né? A identificação do gargalo, a localização, o bairro, o tipo, né? Às vezes o meu gargalo é uma ponte, é um viaduto, é uma inclinação, uma encosta, é um canteiro central, é uma obra sendo executada, né? Pronto. Então, você descreve. O impacto. O impacto é que não vai ter acesso, ou vai diminuir minha operação, ou o tempo de operação, eu preciso mudar de turno, né? Qual o horário crítico, né, para a gente evitar? Tem rota alternativa? Né? Essa é uma prioridade alta, média, baixa, porque assim, se for só um desvio, senhores, não é uma prioridade alta, mas pode ser que, olha, fechou o acesso, meu caro, é uma prioridade muito alta. Né? Você vai dizer, olha, quando fecha essa rota, ela tem uma prioridade muito alta. Né? Você não tem acesso ao aterro, você não tem acesso ao escoamento do resíduo, você não tem acesso ao seu estaleiro. Eu já passei por situações onde eu tinha uma rua de acesso ao estaleiro, fizeram uma obra e eu não conseguia passar com o caminhão. Né? E como que a gente fez nesse caso? A gente teve lá conversar com a empreiteira, abrir um acesso em via não asfaltada para dar a solução. Mas como não houve conversa, né, a decisão foi repentina, simplesmente fecharam a rota, sem pensar nas consequências. Né? As ações que são necessárias, né, o que eu vou fazer, né,
que eu preciso tomar de providência, conversar com a empreiteira, preciso conversar com a administração pública, quem que vai resolver, né? Então, o responsável, e talvez o prazo que vai acontecer. De repente é uma obra, você fala assim, qual é o prazo? Ele vai falar, 1, 2 meses. Você vai saber que 2 meses você vai passar um período operacional crítico, né? Então, continuando aqui, continuando na outra folha ali, os impactos sazonais. Identificou a área, né? Falou, olha, o bairro X, a encosta Y, né? Aonde ficou, qual o tipo de risco que eu tenho? Alagamento, erosão, acúmulo de areia, né? Qual o período crítico? A gente, no módulo 1, a gente identificou, né, o período lá das chuvas. Então, às vezes eu falo assim, é de outubro a novembro. No Brasil, às vezes tem aqueles problemas de quando chega as chuvas de final do ano, ali entre dezembro e janeiro, que tem muitas situações complicadas, né? Então, você precisa identificar probabilidade de ocorrência, né? Olha, já ocorreu? Você não consegue calcular uma percentagem, mas seria bom você falar assim, já ocorreu, né? É alto, pode ser que ocorra novamente, né? O líder comunitário, a administração falou, não, é que todo ano é da mesma forma. Então você já fala assim, olha, vai acontecer, assume que vai acontecer. Né? O impacto operacional, quando acontecer, o que vai acarretar? Né? Eu não vou fazer a recolha, eu vou atrasar a recolha, eu preciso identificar a recolha, eu tenho rota alternativa. A ação preventiva é comunicar à população, achar um espaço de armazenamento temporário para esses resíduos, onde eu terceirizo esse serviço até o resíduo, conseguir retirar o resíduo, né? E quais os equipamentos que eu vou precisar. Lembra lá que eu falei, olha, a gente vai ter que alugar um equipamento, vou ter que alugar uma giratória, uma pá, um caminhão basculante, uma dumper, existem muitos outros tipos de equipamentos, né? E uma observação. Continuando, tem a topografia e os acessos, né? Aqui, identificação da área de novo, bairro, comunidade, tipo do terreno, se vocês conseguirem medir a inclinação, se ele tem acesso ao veículo ou não, porque daí você vai precisar trabalhar com equipamentos menores, criar estratégias ali com a comunidade, uma estratégia ali naquela região, para fazer a recolha, né? O tipo de veículo que se recomendaria, olhando para lá, você vai falar assim, olha, eu vou precisar de um caminhão de 5 metros cúbicos, para entrar ali, consegue entrar. Não, essa recolha vai ter que ser com um trator, essa recolha vai ter que ser com um triciclo. Né? Se há ponto de transbordo próximos, né? Porque assim, recolheu, para onde que eu levo esse resíduo? Né? A população, os seus parceiros ali, eles precisam depositar esse resíduo em algum lugar. Então, você precisa, se não tiver um ponto de transbordo, você vai ter que criar um ponto de transbordo próximo para ele, seja por caixa, seja em uma área preparada com drenagem, com captação de lixiviado e para eles depositarem. Mas o importante é dar possibilidade de eles escoarem esses resíduos. Né? Tem acesso à coleta manual? Né? É o que a gente está falando. Um entra por veículo, entra por manual. Né? E a periodicidade da intervenção. Né? Por vezes, o que isso significa? Por vezes, você acaba juntando esse trabalho. Você já contrata e vira um trabalho frequente. É muito mais fácil você terceirizar esse serviço do que ficar pensando na intervenção, né, de demanda, sobre demanda. É quando acontece algo que você vai solicitar ajuda. É mais fácil você já pensar numa estrutura, numa metodologia que as pessoas trabalham com uma frequência determinada e de forma terceirizada, talvez, do que você pedir ajuda posterior. Porque quando acontece algum constrangimento, é difícil reunir condições para executar o trabalho. Okay? Se você já tem uma ação, uma estratégia bem definida,
é muito mais fácil você contactar as pessoas, perguntarem, olha, o que vocês, no trabalho vocês habitual, o que vocês precisam, né, nesse momento para a gente resolver a situação. Então ele já vai estar conhecendo melhor o terreno, ele já vai estar entendendo o que é a recolha de resíduos, as pessoas já vão estar formadas. Não há tempo de formar pessoas, não há tempo de criar estratégias quando o constrangimento, né, a situação ruim, ela está em andamento. Né? É melhor você pensar em uma estratégia onde você já conte com essas pessoas, né, esse apoio regularmente, seja terceirizado, seja mesmo contratado da empresa. Senhores, logística e distância. Né? Falei sobre tempo médio de percurso, a gente vai precisar pensar onde é a origem, né? Onde eu vou recolher, onde é a minha extensão operacional, até o meu destino, né? Onde é o aterro, onde eu vou depositar, ou se não é aterro, é um outro destino, mas precisa pensar qual é a distância, qual é o tempo médio, né? Olha, o que impacta aqui? A gente vai ver isso no dimensionamento, que é bem legal. Vai falar assim, olha, eu demoro 4 horas para recolher o resíduo, mas eu demoro mais 30 minutos para ir até o aterro, mais 20 minutos para descarregar, mais 30 minutos para voltar. Opa, a gente já falou de 6 horas e 7 horas e meia, né, de operação. Está dentro, está fora do meu acordo. Né? Tem países que eu tenho 8 horas de trabalho, tem países que eles vão falar que é 6 horas de trabalho, tem países que eles vão falar, eu não quero um turno tão grande. Tudo vai impactar. Então, é preciso pensar na distância, no tempo médio do percurso, o tipo de via, se vai ter via alternativa, de novo, né? Eu entrei no bairro, fechou a saída, o que eu faço? O caminhão vai ficar lá? Não, não vai, né? O caminhão ou fechou assim, ó, teve um acidente, não passa mais carros ali, o equipamentos. O seu caminhão está parado lá, né? A solução às vezes passa por deixar o caminhão parado naquela região, mas você acabou a recolha, não acabou a recolha, né? Esse caminhão ia tá um circuito emendado no outro, né? Às vezes o caminhão, você fala em circuito, você fala assim, o circuito é dimensionado da seguinte forma, pessoal, você sai com o caminhão, ele faz o circuito, ele enche, mas por vezes não é tão linear dessa forma. O que acontece? Os circuitos, a geração, ela varia ao longo do mês, ao longo do ano, né? E pode ser que em determinados dias da semana ou determinados dias do mês, você vai falar assim, olha, emenda um circuito no outro, né? O circuito 1 liga no circuito 2, o caminhão acabou o circuito 1, vai para o circuito 2, ele vai encher e volta embora, né? Por quê? Porque às vezes a população já está sem dinheiro, né? O consumo diminuiu e a geração diminui. Simples dessa forma. Então você acaba emendando um circuito no outro, né? Para otimizar o tempo, reduzir custo. E aí então você precisa pensar, né? Olha, parou o caminhão, parou o circuito, epa, liga lá, outro caminhão entra, o reserva operacional entra na rota e vai trabalhar. Mas Bruno, como que entra assim dessa forma? Olha, você precisa, lá na frente, eu vou dizer que vocês precisam contar, quando vocês fazem uma mão de obra, vocês precisam contar com possibilidade de faltas, ok? Férias. Se vocês não pensarem nisso, vocês não têm motorista para conduzir caminhão, ou para fazer a recolha. Vocês precisam entender como isso vai funcionar. Mas eu vou ter gente a mais às vezes. Sim, é mais fácil ter gente a mais do que você não executar o trabalho. Mas o a mais não é muito a mais. O a mais é o suficiente para você fazer a recolha como se deve. Se for numa cidade muito melhor estruturada, onde não tenha dificuldades com muitas doenças, tem a dificuldade, é fácil acesso, seu estaleiro, você pode talvez diminuir um pouco o número da mão de obras, mas no geral, meus caros, você precisa pensar
né, pensar no histórico ali de absenteísmo, né, que é as faltas, né, olha, geralmente aqui é 4%, 5% ao mês, olha, vai ter que colocar pessoal 5% a mais, porque senão você não tem condições de recolher, ok? Custos operacionais estimados. Não vamos falar agora, mas se vocês conseguirem, tiver mais experiência no campo, vocês vão dizendo, olha, você não precisa falar valor, né? Olha, vai ser R$ 1.000, vai ser US$1.000, vai ser alguma coisa adicional. Você fala assim, olha, eu vou ter custos operacionais, eu tiraria até o estimado aqui, colocaria projeção de custos operacionais, né? Pensando da seguinte forma, olha, o que eu tenho de custo adicional, né? Restrição de horário e as observações. Pessoas, então nossa última folha, né? Tratando lá da sazonalidade, então eu tenho a identificação do evento, se é uma obra, se é um evento, é uma manifestação, é uma feira, é o que é, aonde ela está localizada, quando acontece, o impacto que se espera disso, né? Se o caminhão passa, não passa, se a gente tem que fazer uma operação especial, a operação pós-evento, tem a rota alternativa. Vocês vão olhar em todas as folhas que rota alternativa é primordial, né? Qual o contato e o que eu tenho de ação para mitigar, né? O que eu citei. Olha, tem feira, vamos colocar caixa. Olha, vai ter. Olha que interessante. Tem cidades, né? Cidades que muçulmanas, eu vou contar um caso aqui, rápido, que determinadas ruas elas fecham às sextas-feiras porque as pessoas vão rezar, ok? Tem casamentos, eles fecham, né? E depois o lixo fica lá, né? Então você precisa tentar entrar em contato ali com a administração pública. Por quê? Porque quem cede ou permite essas ações são os líderes comunitários, em conjunto com a administração. Eles vão te passar essas informações. Você mapeia essas informações, fala, olha, aqui eu não posso entrar de sexta-feira, aqui sábado é utilizado para casamento, meu caminhão não vai poder passar. Percebe? Não é simplesmente falar que você vai colocar 10 caminhões, eu sou especialista. Ninguém é especialista em nada. Você precisa estudar um conjunto de fatores ali para dimensionar a sua frota. Então, pessoal, chegando aqui ao final desse módulo, já tem um bom tempo. O que a gente deixa de conclusão aqui, né? Se a gente não tentar compreender o funcionamento da cidade, né, o que vai acontecer, o que a gente fazer uma análise preditiva do que vai ser a gestão de resíduos, e é preditiva assim, a gente não tem que tentar adivinhar nada, a gente tem que pegar os dados, ok? Sem dados, sem informação, sem projeto. Então, se você não fizer essa análise, muito provavelmente vocês vão dimensionar de forma errada, né? Cada cidade tem uma peculiaridade, um constrangimento, uma cultura diferente, algo vai acontecer diferente em uma das outras cidades. Então você precisa entender a característica daquela cidade, né? Desde lá da caracterização dos resíduos até entender o que acontece na infraestrutura urbana. Pode ser que eu não tenha falado de uma ou outra situação, mas são muitas variáveis. Aqui, como eu disse no primeiro módulo, isso aqui é só uma noção básica, né, do que vocês precisam ver para dimensionar um sistema de resíduos. Então, muito obrigado. Eu sei que ficou extenso. Passei um pouco aqui do meu conhecimento. Esse canal, o vídeo vai estar disponível lá no canal do YouTube. Para quem gostou, quem assistiu, pessoal, dá uma ajuda aí. Um like, um compartilhamento. É muito importante para esse trabalho. São informações técnicas, informações que vocês não encontram nas universidades. É experiência. Fico à disposição de vocês e muito obrigado.